Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje faremos um breve resumo sobre a Grécia Antiga, um dos períodos mais influentes e ricos em termos de cultura e civilização. A Grécia Antiga é comumente definida como um período da história grega que se estende aproximadamente do século 20 a.C. até o século I a.C., quando a Grécia foi conquistada pelo Império Romano. Durante esse tempo, ocorreram eventos significativos que moldaram a história e a cultura grega. A Grécia Antiga era caracterizada por uma rede de cidades-estado, conhecidas como polis, que eram independentes umas das outras em termos políticos e administrativos, mas compartilhavam uma língua, uma cultura e, em muitos casos, leis similares. Essas cidades-estado eram centradas em torno de áreas urbanas e eram frequentemente localizadas em regiões geograficamente distintas, como Atenas na Ática, Esparta no Peloponeso e Corinto na região do Peloponeso. Embora as polis fossem autônomas em grande parte, elas frequentemente se uniam em alianças temporárias, como por exemplo a Liga dos Delos, liderada por Atenas, ou em conflitos, como a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Essa diversidade política e cultural entre as polis contribuiu para a riqueza e a complexidade da civilização grega, resultando em uma variedade de sistemas políticos, instituições sociais e expressões culturais ao longo do tempo. Podemos dividir a Grécia em diferentes períodos. Período pré-homérico. Neste estágio inicial, testemunhamos os primeiros indícios da civilização grega. A chegada dos povos indo-europeus marcou o início do florescimento das civilizações minoica e micênica. A cultura cretense, especialmente influente, deixou uma marca duradoura na formação da identidade grega. Período homérico. Após a invasão dórica, a sociedade grega se reorganizou em um padrão mais rural, com comunidades agrupadas em torno dos xenos, uma unidade básica de organização social. Essa fase é associada à tradição épica de Homero, que retratou as guerras e a vida da Grécia Antiga em sua obra Ilíada e Odisseia. Período arcaico. Este período é marcado pelo surgimento da polis, a cidade-estado grega, como uma entidade política independente. A urbanização se intensifica, com o desenvolvimento de polos urbanos como Atenas e Esparta. A sociedade se divide em tribos e fratrias, refletindo uma estrutura social em evolução. Período clássico. O auge da cultura grega é caracterizado pela rivalidade entre Atenas e Esparta. A democracia ateniense, sob a liderança de Péricles, alcança seu apogeu, enquanto as guerras médicas contra o Império Persa fortalecem o sentimento de identidade grega e a noção de liberdade frente a ameaças externas. E por fim, período helenístico. Com a conquista da Grécia pela Macedônia, liderada por Filipe II e seu filho Alexandre o Grande, a cultura grega se espalha pelo Oriente. Este período, conhecido como helenístico, testemunha a fusão de culturas e a disseminação de ideias gregas em torno do mundo antigo. Na Grécia Antiga, a sociedade era dividida em três principais classes: cidadãos livres, metóicos, ou seja, residentes estrangeiros, e os escravos. Os cidadãos livres tinham direitos políticos e podiam participar da vida pública. Os metóicos eram estrangeiros que contribuíam para a economia local, e os escravos, por fim, eram considerados propriedade e realizavam diversos tipos de trabalho sem direitos legais. A política variava em cada cidade-estado, com diferentes formas de governo, incluindo democracia, oligarquia e monarquia. Por exemplo, em Atenas, os cidadãos tinham o direito de participar das assembleias e tomar decisões políticas. A democracia ateniense era direta, com os cidadãos votando diretamente em questões importantes. Os cidadãos eram apenas homens livres e nascidos na cidade e que completaram o serviço militar. Mulheres, estrangeiros e escravos não tinham direito de participar da política. Em outras cidades-estado gregas, como Esparta, a política era oligárquica, com uma pequena elite governante controlando o poder. Essa elite, composta principalmente por famílias aristocráticas, mantinha uma estrutura social rigidamente estratificada. Também ficava restrita aos espartanos, excluindo a maioria dos habitantes livres e todos os escravos. A economia grega na antiguidade era diversificada e baseada em três principais setores: produção de bens artesanais, agricultura e comércio. Os gregos produziam uma ampla variedade de produtos, incluindo tecidos, metais e vinho. Eles comercializavam esses bens entre as diferentes cidades-estado, utilizando a moeda dracma como meio de troca.
As rotas comerciais marítimas eram fundamentais para o comércio grego e os portos desempenhavam um papel crucial na facilitação dessas atividades econômicas. A religião era politeísta, com deuses e deusas que personificavam aspectos da natureza e da vida humana. A mitologia grega é rica em histórias sobre os feitos dos deuses, heróis e seres mitológicos, fornecendo insights sobre a mentalidade e os valores dos gregos antigos. Eles consultavam o oráculo de Delfos em busca de orientação divina. Destaque para os principais deuses, como Zeus, Atena, Apolo e Poseidon, e os festivais religiosos, como os Jogos Pan-Helênicos. A cultura grega antiga era rica e diversificada, abrangendo uma ampla gama de áreas, desde a arte, a filosofia, até a religião e a ciência. A arte grega antiga é celebrada por sua beleza e perfeição estética, desde esculturas de mármore até vasos pintados e templos majestosos. Os gregos deixaram um legado duradouro na história da arte e da arquitetura ocidental. Os gregos antigos foram pioneiros na busca pelo conhecimento e na reflexão sobre as questões fundamentais da existência humana. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram sistemas de pensamento que influenciaram profundamente a filosofia ocidental. Atenas, frequentemente considerado o berço da democracia e do pensamento filosófico na Grécia Antiga, destacava-se por sua vida urbana agitada, sua rica cultura artística e sua influência intelectual. A democracia ateniense, embora limitada a uma parcela da população masculina livre, permitia aos cidadãos participar da tomada de decisões políticas na Assembleia Democrática. Além disso, Atenas era uma potência naval e comercial, controlando rotas comerciais marítimas e estabelecendo colônias ao redor do mar Mediterrâneo. Já Esparta era conhecida por seu militarismo e seu sistema social altamente disciplinado. Governada por uma elite militar, Esparta valorizava a disciplina, a obediência e a preparação para a guerra desde a infância. Seu sistema educacional focava no treinamento físico e militar, produzindo soldados temidos por sua habilidade e determinação. Embora não fosse um centro cultural como Atenas, Esparta era respeitada por sua força militar e estabilidade política. As guerras médicas foram uma série de conflitos entre o Império Persa e as polis gregas, que ocorreram durante o século V e IV a.C. Essas guerras foram um ponto crucial na história da Grécia Antiga, marcando a primeira vez em que os gregos se uniram contra uma ameaça externa em larga escala. A Primeira Guerra Médica teve início com a Revolta Jônica, quando cidades gregas da Ásia Menor, sob domínio persa, se rebelaram. Atenas e Erétre apoiaram os rebeldes, e a guerra culminou na famosa Batalha de Maratona, em 490 a.C., onde os atenienses venceram os persas. A Segunda Guerra Médica foi iniciada por Xerxes I, filho de Dário I, para vingar a derrota em Maratona. Os gregos, liderados por Atenas e Esparta, formaram uma aliança para resistir. Na Batalha de Salamina, em 480 a.C., a frota grega obteve uma vitória crucial sobre os persas, enfraquecendo Xerxes e levando à sua derrota final em Plateias, em 479 a.C. As guerras médicas tiveram impacto duradouro na Grécia Antiga, fortalecendo o sentimento de identidade grega e consolidando a democracia ateniense como uma força política dominante na região. A Guerra do Peloponeso foi um conflito prolongado entre Atenas e sua Liga de Delos, e Esparta e a sua Liga do Peloponeso, as duas principais potências da Grécia Antiga. Suas causas incluíram o crescimento do poder de Atenas, o ressentimento de Esparta e disputas territoriais e comerciais entre as cidades e estado gregas. A guerra teve várias fases, com invasões, cercos de cidades e batalhas navais. Atenas, inicialmente favorecida com sua marinha, sofreu após a derrota na Sicília em 403 a.C., enquanto Esparta fortaleceu sua posição com apoio grego e persa. A guerra terminou com a vitória de Esparta e a imposição de uma paz desfavorável a Atenas em 404 a.C. A guerra deixou a Grécia enfraquecida e dividida, abrindo caminho para a ascensão da Macedônia sob o comando de Filipe II e, posteriormente, de seu filho Alexandre o Grande. A guerra também teve um impacto profundo na política grega, minando a confiança na democracia e levando a um período de instabilidade política e social. Em suma, a Grécia Antiga é uma civilização fascinante, que teve um impacto duradouro em diversos aspectos da história humana, incluindo política, cultura, arte e filosofia, cuja influência ressoa até os dias atuais.
E é isso, pessoal. Esse foi apenas um resumo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!